Olá companheiras, olá companheiros, hoje é domingo, dia 22 de setembro e esse é o podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Nesse domingo, dia em que acontece o segundo turno do PED em várias cidades em todo o país, nós conversamos com o companheiro Walter Pomar, o pré-candidato a presidente nacional do PT pela nossa chapa, para fazer um papo mais tranquilo e um pouco mais longo do que a média dos anteriores. Acho que nesse momento em que as coisas vão se definindo, é importante ter um papo com o Walter, primeiro sobre a conjuntura do país, da América Latina, do mundo, e também uma conversa que nos aponte qual de fato vai ser o desfecho, quais as últimas movimentações e o que a gente pode esperar para o 7º Congresso do Partido. Como vocês já sabem, o nosso podcast continua disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, Rádio Public, YouTube e também por meio dos áudios de WhatsApp. Walter, primeiramente nesse domingo, vamos bater um papo sobre a conjuntura. Essas últimas 2 semanas e essa última semana em particular foi marcada pelo agravamento do conflito internacional, em especial a disputa econômica que marca a guerra comercial entre a China e Estados Unidos, o bombardeio a postos de petróleo no Oriente Médio e, portanto, uma movimentação cada vez mais intensa dos Estados Unidos para tentar manter e retomar algumas áreas estratégicas do planeta. Walter, numa análise inicial, que elementos você destacaria dessas últimas movimentações que marcam essa última semana? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. De fato, Patrick, antes de falar do PED, antes de falar do Congresso do PT, é fundamental que a gente levante a cabeça e olhe ao redor. Olhe para a situação do Brasil, da América Latina e do mundo. A situação mundial é extremamente tensa. A causa de fundo disso é econômica. Crescimento baixo, acúmulo de grandes riquezas financeiras, perspectiva de crise a qualquer momento, muita gente falando que pode ocorrer um novo 2008. Outra causa de tensão em escala mundial é a atitude dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão jogando bruto para tentar manter sua condição de potência hegemônica. E jogar bruto significa empurrar o mundo sempre para a beira de um grande conflito militar. Esse é o pano de fundo da tensão mundial. De um lado, a crise econômica, de outro lado, a disputa hegemônica. Contra esse pano de fundo, todo conflito localizado tem o potencial de se converter em gatilho de uma crise global. Nós tivemos um exemplo disso nos últimos dias com esse ataque praticado por drones contra a produção de petróleo da Arábia Saudita. Na América Latina, a situação também segue tensa. Dou como exemplo a situação da Colômbia, onde o governo de direita não cumpre o acordo de paz firmado com as Farc. Nos últimos dias, nas últimas semanas e meses, centenas de lideranças populares e de ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foram vítimas de atentados praticados por grupos paramilitares que se aproveitam da impunidade. Como resultado, uma parte daquele antigo grupo guerrilheiro resolveu retomar a luta armada, inclusive como maneira de evitar o seu extermínio físico. Por outro lado, o mesmo governo colombiano está preparando uma agressão militar contra a Venezuela, utilizando como cobertura o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, tratado esse que não serviu de nada quando a Inglaterra atacou a Argentina, mas que agora é invocado para acobertar um ataque da Colômbia contra a Venezuela. Faz parte também desse cenário de tensão as eleições que vão ocorrer nas próximas semanas na Bolívia, no Uruguai e na Argentina. Na Argentina, as pesquisas indicam a vitória do kirchnerismo. Na Bolívia e no Uruguai, as mesmas pesquisas colocam a esquerda liderando. Porém, tanto na Bolívia quanto no Uruguai, o cenário se torna mais complicado se a eleição for resolvida no segundo turno, que é o que tudo indica vai acontecer. No Brasil, a principal causa do crescimento da tensão é o governo Bolsonaro.
O governo Bolsonaro vem pisando no acelerador e implementando com velocidade o seu programa de destruição da soberania nacional, destruição dos direitos sociais e destruição das liberdades democráticas. Qual é o efeito prático da implementação do programa do governo Bolsonaro? Em primeiríssimo lugar, o país não cresce. Logo, cresce o desemprego, cresce a miséria e cai o salário e pioram as condições de trabalho daqueles que preservam os seus empregos. De outro lado, o Estado é diminuído, é destruído, é dilapidado, com privatizações, com cortes orçamentários, com mudanças de políticas, o que faz com que o trabalhador, quando precisa recorrer às políticas sociais, ele se vê desassistido, exatamente no momento em que ele mais precisa da ajuda, da presença do Estado. Além disso, o governo Bolsonaro estimula os instintos mais animais da classe capitalista. Vide o que ocorre no Cerrado e na Amazônia, com as queimadas. Vide o aplauso ao extermínio da juventude negra, pobre e periférica. Vide a atitude psicopata do governador do Rio de Janeiro, que tem seu duplo aqui em São Paulo. Isso que eu falei são aspectos de um quadro geral de agravamento da tensão econômico-social no Brasil decorrente das políticas do governo Bolsonaro. Os setores democráticos, populares e de esquerda têm lutado para impedir o governo Bolsonaro de implementar o seu programa. Mas até o momento nós não conseguimos impor uma derrota fundamental ao governo Bolsonaro e não conseguimos acumular força suficiente para derrotar e derrubar este governo. Como resultado disso, o governo Bolsonaro vem perdendo popularidade, mas continua operando. E é esse o pano de fundo para duas operações políticas muito perigosas que estão em curso hoje no país. De um lado, a extrema-direita liderada por Bolsonaro quer aprofundar o estado de exceção. De outro lado, a centro-direita quer continuar implementando o programa ultraliberal, só que sem Bolsonaro. Mais ou menos como eles fizeram quando tiraram o Collor e colocaram o Fernando Henrique, salvando o programa neoliberal dos atrapalhos do Fernando Collor de Mello. Há setores da esquerda que, em nome de derrotar a extrema-direita, caem no canto de sereia da centro-direita, defendendo uma, entre aspas, frente democrática com aqueles que praticaram o golpe contra a presidenta Dilma, apoiaram a condenação e prisão de Lula, votaram ou lavaram as mãos frente ao Bolsonaro e defendem a reforma da Previdência. Ou seja, há setores da esquerda que, com medo da extrema-direita, caem na armadilha da centro-direita. Essa é uma das questões fundamentais que será debatida no Congresso do PT. Agora, Walter, antes da gente começar a falar do Congresso do Partido, uma outra questão. Essa semana, para demonstrar como eles vão continuar agindo, o núcleo duro do governo, ou ao menos uma parte dele, o próprio Bolsonaro, um de seus filhos e o guru, foram para as redes sociais, ao Twitter, para seguir elevando o tom, atacando o Foro de São Paulo, acenando para a base social do bolsonarismo, dando o tom que não vão recuar, muito pelo contrário, e que qualquer ilusão de que o Bolsonaro vai entender, vai se domesticar, ou que o Bolsonaro vai aceitar as regras do jogo, é uma bobagem. Também nessa semana, da sexta para o sábado, mais uma trágica morte no Rio de Janeiro, o assassinato da criança Ágata, de 8 anos, baleada por um tiro de fuzil, desferido por membros da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do governador Wilson Witzel, que dessa vez não apareceu ainda, são sinais de que a extrema-direita não está se importando nem um pouco com a opinião pública, e muito menos com as mobilizações e movimentações de uma centro-direita que faz flertes com setores da esquerda que acabam, de fato, como você falou, se iludindo com uma possibilidade de superação da extrema-direita, mas com um caminho pela direita. Exatamente. Quando o Carlos Bolsonaro dispara um tweet dizendo que com democracia não dá para mudar o país, quando o Olavo de Carvalho dispara vários tweets dizendo que tem que acabar com o Foro de São Paulo, que é isso que importa, quando o Bolsonaro facilita o acesso dos latifundiários e dos setores ricos a armas, e quando um governador fascista como Witzel
como o Dória e como outros, inclusive alguns que acham que são de esquerda, dão carta branca para as polícias assassinarem pobres, pretos e periféricos, a gente está vendo na prática o estado de exceção se aprofundar. A gente está vendo na prática o país caminhar em direção a uma ditadura de classe feroz. Esse é um perigo real. Nós não vamos derrotar a extrema-direita fazendo uma aliança com a centro-direita, porque a centro-direita não tem compromisso com os direitos do povo. A gente só vai derrotar a extrema-direita se a gente tiver força popular organizada. E não dá para ter força popular organizada se a gente está de braços dados com gente que é cúmplice da destruição dos direitos do povo. Pois muito bem. Com relação, Walter, à movimentação do 7º Congresso do Partido, a gente teve, desde a divulgação do resultado parcial, uma demora imensa na divulgação deste resultado final que foi divulgado no último dia 20, aonde dizem ser um resultado final e que de fato também não o é. Olha, Patrick, acho que vale a pena para os nossos ouvintes, para os ouvintes do podcast, que a gente recapitule. No dia 8 de setembro foi a votação. No dia 11 de setembro foi divulgada a última parcial. E no dia 20 de setembro foi divulgada a totalização final. É final mesmo? Não. Não é final porque os números divulgados no dia 20 de setembro incluem votos que estão sob júdice. A direção nacional do PT tem até o dia 5 de outubro para votar todos os recursos. Se esses recursos forem aceitos, os números finais podem ser diferentes daqueles que foram divulgados no dia 20 de setembro. Ok? Então, o que nós temos até agora é uma totalização final que não é final de verdade. Agora vamos falar dos números. A gente não sabe com precisão quantas pessoas votaram no dia 8 de setembro. A gente saberia se tivesse sido respeitado aquilo que foi deliberado pelo 6º Congresso Nacional do PT, ou seja, voto em urna eletrônica. Vocês sabem que morto tem dificuldade de usar urna eletrônica. Vocês sabem também que é difícil incluir cédulas falsas dentro de uma urna eletrônica. É mais difícil falsificar assinatura e é mais difícil falsificar ata e dizer que ocorreu uma eleição que não ocorreu quando a gente tem urna eletrônica. Então, uma série de coisas que ocorreram neste PED de 2019 e que já haviam ocorrido em PEDs anteriores, essas coisas não teriam ocorrido ou teriam ocorrido em menor escala se tivesse existido urna eletrônica. Como não existiu, a gente não tem certeza de quantas pessoas votaram no dia 8 de setembro. Para quem achar que eu estou exagerando sobre a insegurança acerca de quantas pessoas efetivamente votaram, eu proponho um exercício muito simples. Comparem a tabela divulgada pela Secretaria Nacional de Organização no dia 11 de setembro com a tabela divulgada pela mesma Secretaria Nacional de Organização no dia 20 de setembro. Na primeira tabela, dia 11 de setembro, se informa que compareceram para votar 310.909 filiados. Bom, no dia 20 de setembro, se informa que compareceram para votar 351.034 filiados, ou seja, mais ou menos 40 mil votos a mais. E onde é que estavam esses votos? São votos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão, que não haviam sido totalizados seguindo as regras estabelecidas pelo regulamento do Congresso, mas que por razões políticas, os setores que controlam a direção decidiram incluir. Veja o grau de insegurança ao qual nós estamos sujeitos. Agora vamos comparar os números globais. 351 mil votantes significa menos que 20% do número total de filiados ao PT. Ou seja, mesmo com esse acréscimo de 40 mil novos votos, o número total dos que compareceram é menor do que 20% do número total dos que teriam direito a votar. Isso confirma algo que a gente vem dizendo desde o início. Essas campanhas de filiação em massa, esse bater no peito e dizer somos um partido com mais de 2 milhões de filiados, isso serve como auto-engano, porque a maior parte desses filiados e filiadas são, na melhor das hipóteses, eleitores. São pessoas que não querem militar, não querem nem mesmo ter aquele compromisso mínimo que é
comparecer uma vez a cada 2 ou uma vez a cada 4 anos para participar do processo de eleição das direções partidárias. Então essa é a primeira conclusão que a gente tira dos números. O comparecimento em 2019 foi semelhante ao de 2017 e, portanto, um dos mais baixos de toda a trajetória do Partido dos Trabalhadores desde que foi inventado o PED. Para quem não lembra dos números, em 2001 a gente teve 26% de comparecimento, em 2005 38%, em 2007 38%, em 2009 39%, em 2013 26%, em 2017 18% e agora 19,6%. Na melhor conta. A segunda conclusão que a gente tira dos números divulgados no dia 20 de setembro é que a chapa da CNB, a chapa 280, a chapa intitulada Lula Livre para Mudar o Brasil, alcançou maioria absoluta dos votos válidos, 51,1% dos votos válidos. Na prática, isso significa 409 delegados de um total de 800 delegados. 9 delegados a mais do que a metade do Congresso. Se essa maioria absoluta tivesse sido obtida respeitando o regulamento, respeitando as regras, respeitando a ética partidária, não haveria nada o que dizer. Porém, não foi assim que essa maioria absoluta foi obtida. No PED passado, em 2017, eles obtiveram 46% dos votos. Dessa vez, eles obtiveram 51,1% dos votos. Essa diferença entre 46 e 51 é notável, porque ela se dá depois da condenação e prisão do companheiro Lula, depois da nossa derrota nas eleições de 2018, depois de todas as dificuldades que o partido viveu desde então. É difícil dizer que essa maioria foi obtida porque o partido confia na linha política implementada pela CNB, até porque não existe uma linha política. Existem pelo menos 2 linhas políticas, como ficou claro na recente polêmica entre a Comissão Executiva Nacional do Partido e o governador Rui Costa. Portanto, a conclusão óbvia que salta aos olhos é que essa maioria absoluta foi obtida principalmente através de métodos irregulares. Basta dizer que a imensa maioria dos recursos que vão ser votados até o dia 5 de outubro incidem sobre votos obtidos pelas chapas da CNB. Logo, essa maioria absoluta, na nossa opinião, não é legítima. E é muito grave uma maioria absoluta obtida de forma ilegítima. E é muito grave porque se estes 409 delegados votarem em bloco, eles decidirão os rumos do partido sozinhos. E se eles decidirem votar em bloco, saírem do plenário, decidirem entre eles o que votar e voltarem fechados, com fechamento de questão, na prática significa dizer que 205 delegados poderão mandar em 800 delegados. Vocês que estão me ouvindo podem perceber como isso não é democrático. Recapitulando, o número total de votantes não ultrapassou 20%. A chapa da CNB obteve maioria absoluta através de métodos irregulares e se os recursos forem aprovados, ela perderá essa maioria absoluta. E como é que foram as demais chapas? Veja, a segunda colocada teve 13,7% dos votos. Repetiu-se aquilo que eu já comentei no outro programa, que o segundo lugar nunca tem mais da metade dos votos do primeiro lugar. Quais são os resultados? Em segundo lugar ficou a chapa 290, intitulada Lula Livre, Fora Bolsonaro, Governo Democrático Popular. Essa chapa foi lançada pelas tendências DS, Democracia Socialista, MS, Militância Socialista e Avante. Essa chapa obteve 13,7% dos votos e poderá indicar 109 delegados. Em terceiro lugar ficou a chapa Lula Livre, Resistência Socialista. Essa chapa é impulsionada por uma federação de parlamentares, entre os quais o Paulo Pimenta e o Paulo Teixeira. Essa chapa obteve 11,1% dos votos válidos e poderá indicar 89 delegados. Em quarto lugar, ficou a chapa Lula Livre, Partido é para Todos e Todas. Essa chapa foi impulsionada pela tendência Movimento PT, teve 8,8% dos votos e poderá indicar 70 delegados. Veja que as 4 primeiras chapas, a chapa 280 da CNB, a chapa 290 da DS, MS e Avante,
a chapa 200 da Resistência Socialista e a chapa 250 do Movimento PT, essas 4 chapas intitularam-se Lula Livre mais alguma coisa. E por coincidência, entre aspas, são as 4 primeiro colocadas no processo de eleição da direção partidária. Em quinto lugar ficou a chapa Optei pela Renovação e pelo Socialismo Lula Livre, a chapa 270. Essa chapa foi impulsionada por 2 tendências, a tendência Novos Rumos e a tendência Esquerda Popular e Socialista. Essa chapa teve 5,1% dos votos, totalizando ou podendo indicar 41 delegados. Em seguida vem a chapa 220, em tempos de guerra, Esperança Vermelha, que teve 4,9% dos votos e poderá indicar 39 delegados ao Congresso. Na totalização parcial, divulgada dia 11 de setembro, a chapa em tempos de guerra estava na frente da chapa Optei pela Renovação. O que mudou é que com a entrada dos votos da Bahia, especialmente, a chapa Optei pela Renovação e pelo Socialismo Lula Livre passou à frente, 2 delegados a mais, da chapa em tempos de guerra. Politicamente, por que é relevante falar isso? Porque na Bahia, a chapa Optei pela Renovação e pelo Socialismo Lula Livre tem relações íntimas com o governador Rui Costa e com o senador Jacques Wagner. Então é bastante curioso que eles tenham passado à frente da chapa em tempos de guerra Esperança Vermelha, graças a votos que vêm dessa intimidade com posições tão diferentes da renovação e do socialismo como as posições do Rui Costa. Bom, em seguida vem a chapa Diálogo e Ação Petista, que teve 2,1% dos votos válidos, poderá indicar 17 delegados ao Congresso Nacional. Depois vem a chapa 260, na luta, ruas e redes, Lula Livre. A chapa obteve 2,0% dos votos, poderá indicar 16 delegados. Talvez se tivesse colocado Lula Livre no início e não no final do nome, tivesse obtido um resultado um pouco maior e tivesse passado a chapa Diálogo e Ação Petista. E finalmente, a chapa 230, a chapa Repensar o PT, que teve 1,2% dos votos e poderá indicar 10 delegados ao Congresso Nacional. Votos brancos e nulos totalizaram, somados, 22 mil votos, mais ou menos, né? Teve 12.964 votos brancos e teve 9.829 votos nulos. É muito voto branco e muito voto nulo. É impressionante isso, principalmente considerando que na cédula de votação, era uma cédula nacional, o primeiro campo a ser preenchido era o da chapa nacional. Então, os votos nulos, ok, se pode debitar isso a erro no preenchimento, etc. Mas os votos brancos foi uma opção, não votar para chapa nacional. 12 mil votos é um número maior do que o obtido pela chapa Repensar o PT, é um número maior do que o obtido pela chapa Na Luta, Ruas e Redes, é um número maior do que o obtido pela chapa Diálogo e Ação Petista. Tá, Walter, você desenhou aí um quadro e um panorama do conjunto do desempenho das chapas, mas e com relação à nossa chapa, a 220, em tempos de guerra, a esperança é vermelha? Como que a gente pode visualizar o nosso resultado, em especial olhando o desempenho ao longo dos últimos anos? Olha, Patrick, a chapa Esperança é Vermelha, em tempos de guerra a Esperança é Vermelha, manteve em 2019 um resultado parecido com o que nós tivemos em 2017 e em 2013. Isso pode ser interpretado como estamos marcando passo. Mas, se nós levarmos em conta o que aconteceu no país e no PT desde 2013, se nós levarmos em conta a desigualdade em termos de estrutura material, de aparatos, de mandatos, se nós levarmos em conta o fato de que nós não fazemos uso, nunca fizemos uso e nunca faremos uso de métodos irregulares para obter votos, a conclusão é que é impressionante que uma corrente, uma tendência como a nossa, com as posições que nós defendemos e com os métodos que nós utilizamos, tenha conseguido manter esse resultado. Nós, com esse resultado, estaremos no Diretório Nacional, estaremos na Comissão Executiva Nacional do PT e poderemos continuar participando da disputa de rumos, do partido, da esquerda, da classe trabalhadora brasileira. Então essa é a primeira coisa. É impressionante que a gente tenha conseguido manter esse resultado contra tudo e contra quase todos. Quando a gente compara esse resultado com o resultado das outras chapas que conosco lutaram pela realização do 7º Congresso Nacional do PT, a gente também fica satisfeito.
Porque, na verdade, a chapa Lula livre fora Bolsonaro, Governo Democrático Popular, que teve 13,7% dos votos, ela é uma chapa impulsionada por 3 tendências. A nossa é impulsionada apenas pela articulação de esquerda. Então, se você divide essa votação por 3, nós estamos, na média, muito bem colocados. O mesmo vale para a chapa Optei pela Renovação e pelo Socialismo Lula Livre. Essa chapa teve 5,1% dos votos, ela obteve 2 delegados a mais do que nós, mas ali naquela chapa tem 2 tendências, quando nós somos só a articulação de esquerda. O mesmo vale, guardadas as proporções, para a chapa Resistência Socialista, que é uma frente de parlamentares, de grupos regionais. Então, quando a gente faz essa análise comparada, a gente diz que, a articulação de esquerda tomada isoladamente está com um tamanho similar, às vezes inclusive maior, do que ao tamanho das outras tendências que integram esse campo rumo ao 7º Congresso. Claro que esse resultado, ele indica que a gente tem muito trabalho pela frente, se a gente quiser de verdade mudar os rumos do PT e fazer o PT adotar posições similares às nossas. Foi esse o sentido do balanço que nós começamos a fazer na reunião da Direção Nacional da Tendência, no dia 15 de setembro, e que concluiremos em meados de dezembro, numa plenária nacional que a articulação de esquerda fará aqui em São Paulo. Walter, e agora uma outra questão também muito séria. Você comentou os casos da Bahia, de São Paulo, mas circulou nas redes petistas nessa semana um vídeo de um dirigente do PT do Rio de Janeiro explicando o inexplicável, explicando a postura que a Comissão Executiva Estadual do Rio teve, negando todos os recursos, inclusive recursos que tratavam de questão de violência, de agressão, de intimidação durante as eleições do partido no dia 8 de setembro. O que isso revela? O que você pode falar um pouco sobre isso, Walter? Patrick, é muito importante você me perguntar sobre isso e é muito importante que a gente possa conversar com os ouvintes sobre esse tema. Bom, o que acontece é que a Executiva Estadual do PT do Rio de Janeiro se reuniu para votar os recursos relativos ao PED no Rio. Quando terminou a reunião, o presidente do PT do Rio de Janeiro, de nome Washington Quaquá, gravou um vídeo, ele próprio, dirigido à Comissão Executiva Nacional do PT, onde ele relatou o resultado da votação. Ele próprio também divulgou esse vídeo em algumas listas de Zap. Foi numa dessas listas que eu tive contato com esse vídeo e o assisti. Há uma série de coisas que ele fala nesse vídeo que não nos interessa aqui. O que me interessa é uma das coisas que ele fala a respeito da situação em um núcleo específico do PT do Rio de Janeiro, que eu vou chamar aqui de núcleo X. Sobre este núcleo X, havia um recurso. O recurso dizia: os fiscais foram impedidos de fiscalizar. Houve uma situação de violência sistemática, de intimidação física, intimidação psicológica, restrição à atuação livre dos fiscais. Essa era a argumentação do recurso contra o ocorrido neste núcleo. O recurso foi derrubado. Aliás, todos os recursos foram recusados pela Executiva Estadual do PT do Rio. Mas o Quaquá se dá o trabalho de explicar no vídeo o que é que teria ocorrido, segundo ele, neste núcleo X. Qual é a explicação que dá o Quaquá? Ele fala, olha, nesse núcleo X militam companheiros que cumpriram um papel decisivo na luta contra o fascismo e na luta contra a violência policial que se abateu sobre a esquerda em várias mobilizações do último período. Portanto, nesse núcleo, tem companheiros que cumprem tarefas de enfrentamento físico contra a violência do fascismo e contra a violência policial. Quaquá praticamente diz, ele dá a entender, fica explícito no argumento dele, que, portanto, essas pessoas estão habituadas a situações de enfrentamento duro. E o pessoal que veio fiscalizar é um pessoal meio mole, que interpretou mal essa atitude meio dura do pessoal do núcleo X. Rapaz, essa linha de argumentação é muito grave, porque o que ela está dizendo é o seguinte: é legítimo utilizar contra os adversários internos os mesmos métodos que a gente utiliza contra os inimigos externos. Se contra os inimigos externos eu uso da violência, é legítimo utilizar da violência contra os adversários internos. Essa linha de argumentação faz com que a barbárie se instale nas relações políticas internas ao partido.
Esse é o grave na declaração do Quaquá. Veja, que um militante de base raciocinasse assim, ou dissesse uma coisa dessas, bom, se poderia conversar, mas quando um dirigente, com a responsabilidade que o presidente estadual do PT do Rio de Janeiro tem, e com o envolvimento direto que ele tem com esse episódio, justifica desta forma, nós estamos assistindo a uma pessoa dizendo, pela primeira vez que eu saiba na história do PT, que é legítimo usar a violência física na luta interna. No passado, nós já vimos gente justificando o uso dos meios de comunicação da burguesia na luta interna, justificando recursos financeiros provenientes da burguesia na luta interna, justificando o uso de aparatos do Estado burguês na luta interna, mas justificando o uso da violência na luta interna é a primeira vez que eu escuto. Claro, alguém pode dizer, você está exagerando. Eu sugiro a quem pense isso que ouça o vídeo e veja se não é isso que está implícito e explícito na fala do Washington Quaquá. Eu considero isso inaceitável. Eu considero que uma coisa dessas é profundamente nociva ao Partido dos Trabalhadores. E espero que a Comissão Executiva Nacional, pelo menos nesse caso simbólico, aceite o recurso e derrube esse processo. Pois muito bem, Walter. Uma última coisa. Aconteceu no sábado ontem, dia 21, reunião da plenária nacional do Comitê Lula Livre. Queria saber se traz informações para a gente e algum informe sobre o resultado dessa atividade. Exato, Patrick. No dia 21 de setembro, sábado, em São Paulo, aconteceu uma plenária nacional da campanha Lula Livre, com cerca de 200 pessoas e representantes de 15 estados. Foi uma reunião organizativa, cujo objetivo é fazer um balanço do que foi feito até agora e discutir o que será feito a partir de agora. O relatório detalhado do que foi deliberado ainda não foi divulgado. Eu acho importante aguardar que seja divulgado um relatório oficial. Mas o que eu queria salientar é que a campanha prossegue e sem essa campanha, sem que a gente consiga convencer a maioria do povo brasileiro de que o Lula é um preso político, que seu julgamento foi uma farsa, que ele tem que ser liberto, que seus processos têm que ser anulados e ele tem que voltar a participar da luta política democrática livremente, sem que a gente consiga convencer a maioria do povo brasileiro disso, o Lula não será liberto. Porque, veja, todo o aparato judicial, o aparato midiático, o aparato político ligado ao grande capital no Brasil é cúmplice da condenação e da prisão do Lula. Eles sabiam das condições em que o processo foi feito. Isso que agora nós estamos sabendo, graças à Vaza Jato do Intercept, essa gente já sabia. E mesmo assim, condenaram e prenderam o companheiro Lula. E o mantém preso, apesar de tudo que já foi revelado. Então, não se espere dessa gente nenhum gesto de contrição. Eles vão retardar a liberdade do companheiro Lula até o limite. E o limite para eles pode ser nunca. Portanto, é da mobilização popular e social, da mobilização política que depende a liberdade do Lula. E a campanha Lula Livre é essencial nisso. Portanto, Lula Livre, viva o Partido dos Trabalhadores, fora Bolsonaro, nós temos muita luta pela frente e a gente espera que o Congresso do Partido dos Trabalhadores seja um congresso de verdade. Haja disputa, haja debate, haja deliberações que sejam produto do voto, do convencimento livre dos delegados e delegadas. É esse o espírito com o qual a chapa que nós estamos inscrevendo nos próximos dias e a candidatura à presidência nacional que nós estamos confirmando nos próximos dias, é com esse espírito que nós vamos agir no Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Pois bem, companheiras e companheiros, esse foi mais um programa do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Dedicamos esse domingo a fazer um programa um pouco mais longo para incorporarmos nele uma análise da conjuntura e uma explicação mais detalhada do resultado final, que não é final, do PED, o processo de eleições diretas. Seguimos conversando, saudações petistas e Lula livre. Pam 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 podcast